Olá, meu amigo, minha amiga, meu colaborador, minha colaboradora da verdade, seja bem-vindo à Escola Ratzinger. Mais um livro, mais uma dica para você que nos acompanha. E vamos seguir nessa linha litúrgica. Vamos aproveitar o calor do debate no Brasil em torno da forma correta de celebrar a missa, de distribuir a comunhão, para nos voltarmos para uma literatura que vai nos dar um estofo ou um suporte para entendermos a liturgia da missa e assim cada vez mais diminuirmos os abusos litúrgicos em nosso país. Há muito tempo eu venho estudando e lecionando liturgia em seminários, cursos de teologia, publicando sobre liturgia. Já temos um vídeo sobre o meu livro O Sacrifício da Palavra, no qual eu faço uma pequena dica para vocês. Mas hoje eu quero trazer este livro, que não é de um padre, mas é de um monge, Enzo Bianchi, Presbíteros, Palavra e Liturgia. Foi publicado pela editora Paulus em 2010. Ele foi publicado originalmente na Itália, porque o autor é italiano. Ele fazia parte daquele mosteiro de Bose. Hoje, por uma série de motivos, ele não faz mais parte da comunidade, embora tenha sido o seu fundador. Não vou entrar nestes meandros. Mas este livrinho, ele foi escrito na modalidade de carta a, sobretudo, futuros padres. Você aí, seminarista que está se preparando para a ordenação, depois de comprar o livro Sacrifício da Palavra, compre o livro Presbíteros para a Palavra e Liturgia, porque esta obra é uma carta endereçada aos sacerdotes, aos que se preparam para a ordenação, aqueles que já estão exercendo o ministério há muito tempo. E aqui o Enzo Bianchi vai explicar, quase uma forma muito de colóquio, né? Como é o gênero epistolar, ele está conversando com o padre, embora o livro interesse a você, que me assiste, que é leiga, e ele apresenta um discurso que pretende ajudar o padre a celebrar a missa, certo? Primeira coisa que ele vai dizer é: reze a missa. Hoje parece que não se pode mais falar em rezar a missa, o padre vai celebrar a missa. Mas lembre-se, a missa é oração. Então, o padre não pode ir para a celebração pensando apenas em oferecer algo às pessoas. Ele está ali para rezar junto com a comunidade. Ele está ali para rezar em nome da comunidade. Durante a oração eucarística, ele será a língua comum daquela assembleia. Ele falará a Deus em nome daquele conjunto, daquela congregação de batizados. Então, o padre tem que ser um especialista na arte de rezar, na arte de falar com Deus. Isso, no meu tempo de seminário, se falava assim, ad nauseam. Não basta falar com Deus, de Deus, mas o padre deve falar com Deus. Então, essa é a primeira coisa que o Enzo Bianchi vai trazer como uma urgência. Reze a missa. Segunda coisa é, nessa arte de oração, aprender a escuta. Mas escutar o quê? Depois eu vou trazer num outro vídeo uma indicação de um colega, vamos dizer assim, do Bianchi. Escutar o missal. Muitos de nós temos o missal, né, como uma fonte de normas. Se você vai lá, folheia as primeiras partes, encontra a instrução geral e encontra, vamos dizer assim, a receita para fazer uma missa correta, né? Quase como um manual de instruções, para usar um termo mais correto. Mas não esqueça que depois dessa parte canônico-litúrgica, né, jurídica, vamos dizer assim, há toda a riqueza eucológica, eucologia vem de oração, né? Toda a riqueza oracional que o missal oferece. Então, o missal, os textos litúrgicos, são também fonte para a nossa oração e meditação. Você já parou, por exemplo, para tentar rezar de fato a oração eucarística? Tomá-la como nós tomamos muitas vezes um texto bíblico, fazendo uma léxio divina da oração eucarística, das orações menores, coleta, oferendas, pós-comunhão. Dá de fazer um retiro sobre uma oração de pós-comunhão. Então, aqui o Bianchi vai dizer: seja também assíduo ao missal, fonte de oração, sinal e instrumento da unidade eclesial. Medite com as orações da missa, a fim de compreendê-las sempre mais e
e poder proclamá-las com sempre maior convicção no momento da celebração. Então, você que vai presidir a celebração da missa deve rezar antes da missa com o missal. Pegue aí na casa paroquial, nos seus retiros, pegue o missal e, claro, com a Sagrada Escritura do lado, transforme o missal no seu livro de orações. Só assim, você, presidente da celebração, celebrante, como queiram, vai ser um mistagogo. Mistagogo é aquele que introduz no mistério. Nós fomos acostumados, sobretudo desde a década de 90, né, ao padre que entretém, ao showman, que canta, que dança, que seduz, que faz pregações comoventes. É engraçado, né? Parece que é um pouco é o padre coach, é o padre animador de auditório, que o tempo todo tem que levar as pessoas a entrarem na sua interioridade, né? Para buscar o centro das suas emoções. Padre é padre. Ali está, agindo em nome de Cristo. Então, o padre tem que introduzir as pessoas no mistério pascal. Fazer com que as pessoas ingressem por esta fenda aberta no coração de Jesus e façam com que as pessoas habitem este coração, que é o coração da liturgia. É entrar, é penetrar no sacrifício de Jesus. Por isso, o Bianchi vai dizer, enfim, não esqueça que na liturgia há sempre um mistagogo. Com poucas palavras, você precisa saber como introduzir o sentido dos sinais e das ações praticadas. Mais que tudo, precisa exercitar-se para tornar eloquentes os sinais e as ações. Não é fazer mímica, não é fazer pantominas, não é fazer gestos teatrais, assim, largos, afetados, hieráticos. Não, a liturgia exige naturalidade. Mas aquela naturalidade que vem com solenidade, porque você está diante de Deus, diante da comunidade como presidente, mas diante de Deus. E se você é leigo, você vai ler esse livro para quê? Para também aprender que você deve deixar apoderar-se, né? Você deve se deixar apoderar pelas palavras da liturgia, palavras que você não escreveu, que você não pronunciou, que não foram inspiradas em você, mas que são suas. Bento XVI disse tantas vezes, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza na liturgia. Ele vem nos ensinar como e o que pedir. E onde está esse ensinamento? No missal. No missal. Então, deixe que Deus age em você com esta abertura a receber no seu coração aquilo que a liturgia tem para lhe oferecer, que é um socorro. Certo? Então, uma das coisas que o Bianchi vai dizer antes de começar a explicar a própria missa é que você começa a rezar a missa na sacristia. As sacristias, em geral, antes da missa são quase backstage, né? São como se fosse num teatro, você está na parte de trás e é aquela bagunça, gente correndo, gente preparando coisa na última hora, aquela conversa alta. E o padre se esquece, por exemplo, de resgatar aquilo que Bento XVI já pedia, que o sino da Eucaristia pedia. Resgate as orações de paramentação. Comece a rezar antes da missa. Não é só fazer um sinal da cruz e entrar na procissão, não. Rezar cada passo. Colocou a alva, colocou a estola, colocou o símbolo, colocou a casula. Estão todos preparados? Há um clima meditativo. Então você quer depois saborear cada uma das partes da missa. Como você, padre, deve se ver na missa como ministro da palavra, como ministro da Eucaristia, como esse homem da ação de graças, você vai encontrar aqui neste livrinho que nos ajuda tanto, né? Você vai aprender a rezar a missa. Palavra de Deus e o presbítero. O presbítero confiado à palavra. O presbítero ministro da palavra. O presbítero e a Eucaristia, né? Que ele vai falar da arte celebrante. O que é a arte de celebrar? Qual é a relação entre Eucaristia e sacramento da ordem? Eucaristia, espiritualidade presbiteral. Eucaristia, arte celebrante do presbítero e abusos litúrgicos. Nós falamos tanto em abusos nos últimos tempos. Como preveni-los? Como destruí-los? Como acabar com eles? Presbíteros, Palavra e Liturgia, editora Paulus. Não deixe de procurar este livrinho, porque ele vai fazer muito bem a você, padre. Se o padre da sua comunidade está precisando de uma dose, vamos dizer assim, de teologia litúrgica ou de espiritualidade litúrgica presbiteral, dê para ele esse livro. Padre adora ganhar presente. Seminarista mesmo, olha, carona, comida e livro, seminarista adora. Então,
Você que é seminarista, mande isso aqui para o povo da sua paróquia, mande para o seu pároco. Você é padre, quer ganhar um livro de presente, quer dar uma dica para alguém da sua comunidade, use o nosso vídeo como um bom recurso para ganhar um bom livro. Editora Paulus, que é a nossa parceira também neste canal, nos brindou com este texto. Não deixe de procurar boa literatura. Acompanhe a Escola Ratzinger, curta este vídeo, compartilhe-o. Acompanhe a Escola Ratzinger. Se você quiser ser nosso apoiador para que esse apostolado progrida, cresça e continue, porque ele vai continuar se você ajudar, entre no link do nosso Apoia-se, que está aqui também na descrição. E não esqueça, quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.